O fenômeno do ressentimento está associado à tendência em se transferir a responsabilidade de um acontecimento para uma determinada causa externa, tornando-a simbolicamente culpada pela nossa própria fraqueza. Segundo o filósofo alemão Nietzsche, por intermédio da institucionalização da moral judaico-cristã, a sociedade ocidental teria desenvolvido uma cultura de ressentimento, relacionada, dentre outras coisas, à culpa e ao pecado. Mas, afinal, o que é ressentimento e qual o seu impacto social? Como ele se relaciona com a justiça e o direito? Essas e outras questões serão debatidas no programa de hoje, que trata do tema, a lógica do ressentimento. Fique com a gente, porque sem ressentimentos, o Direito e Literatura está começando agora. Olá! A partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura de hoje tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura. E hoje vamos discutir o tema A Lógica do Ressentimento. Para tanto, recebemos no estúdio Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS, Catherine Rosenfield, professora de Filosofia e de Literatura da URGS, e Fernanda Bragato, professora de Direito da Unicinos, que é a nossa convidada especial de hoje. Sejam bem-vindas e vou começar com a Catherine. Que livro eu trouxe, na verdade, dois livros marcantes para esse tema, que, na verdade, Nietzsche é o inventor, né, desse conceito do ressentimento como determinante para uma certa forma de interação cultural, e ele marcou essa sua entrada, né, nessa seara do pensamento com dois livros muito importantes. Um é o livro de juventude, O Nascimento da Tragédia a partir do Espírito da Música, que revela que tem culturas, como a cultura grega, que conseguiram instaurar um nível cultural mais elevado, mais nobre do que o cristão, pelo fato de administrar melhor as paixões antagônicas, né? De soltura e dissolução de um lado, de controle e disciplina do outro lado, né? Os dois princípios, o dionisíaco e o apolíneo. Então, esse foi a obra mestra do jovem Nietzsche, com 24, 25 anos, e mais tarde ele escreve uma outra obra que virou mais importante filosoficamente, mais maduro, que é a Genealogia da Moral, que é um dos marcos da nossa cultura hoje, moderna e pós-moderna, porque é um dos primeiros livros que dá um basta às ideias escolásticas, metafísicas, que supõem que o ser humano tem uma natureza, a imagem de Deus, que as noções morais seriam inatas. Né? Toda essa filosofia anglo-saxã, ela é trazida à baila para receber um golpe, eu não digo mortal, né? Mas um golpe forte. Né? Então, Nietzsche é o primeiro homem assim polêmico, né, contra essas noções metafísicas. E eu acho que é muito importante lembrar-se do Nietzsche, né, do modo muito sutil como ele faz essa polêmica, porque hoje em dia ele muitas vezes é arrolado como um precursor do pós-modernismo relativista, que simplesmente diz não tem absolutamente essências nenhuma, não tem valor estável nenhum, tudo se equivale com tudo, e não é isso que Nietzsche diz. Nietzsche diz que o fato que não tem uma natureza humana estável, nem Deus provavelmente, nos obriga a sermos mais criteriosos, a escolhermos melhor, a pensarmos melhor, a distinguirmos melhor, e não nos isenta de escolher o melhor. Então, é muito diferente do relativismo atual e, sobretudo, do relativismo ressentido, né, que se refugia nessa
pregação dos não-valores, né, do vale tudo, né, para pregar em todos os lugares, na educação, por exemplo, né, uma luta de classes, uma luta armada, uma chamada para a violência vingativa e fazer a cultura do ressentimento e da vingança. Tá bom esse salvamento aí de coisas do Nietzsche, depois a gente pode voltar a esse assunto aí. Tem gente no direito que adora Nietzsche, mas exatamente... Pelas más razões. Talvez por outras razões que não essas que você está dizendo. Embora fatos não há, só há interpretações. E a questão da vontade do poder acaba estabelecendo uma questão que adianta em muito algumas questões pragmaticistas. Enfim, a gente pode voltar a esse assunto, para o direito isso é muito importante. E, Fernanda, bom, depois a gente volta, você tem outro livro aí, né? Eu estou vendo aí, depois a gente volta. Fernanda, que livro? Bem, eu estou trazendo à discussão um livro de Frantz Fanon, que se chama Pele Negra, Máscaras Brancas. É um livro escrito em 1952. O Fanon, então, é um pensador que se destaca entre um dos grandes pensadores influentes do pós-colonialismo. É um pensador negro, né, um psiquiatra martinicano, que se envolve, então, nas guerras de libertação nacional na Argélia e outras guerras de libertação coloniais na África, e desenvolve, então, os seus estudos com vistas a compreender o problema da exclusão do negro na sociedade por meio dos processos coloniais, né? Então, quando eu fui convidada a participar desse programa, me veio diretamente à mente esse livro, porque nesse livro, Fanon, que deveria ter sido a tese enfim, de formatura dele, mas acabou não sendo aceita como tal, ele trabalha muitas vezes a questão do ressentimento a partir da negação do reconhecimento do negro, né? Em que medida, então, o ressentimento acaba sendo um produto desse falso reconhecimento ou desse não reconhecimento da dignidade do homem negro. E ele trabalha esse tema ao longo da obra, e que em outra obra dele, que é posterior, que se chama Os Condenados da Terra, que inclusive é uma obra que tem um prefácio muito conhecido do Sartre, ele trabalha muito a questão da violência, não justificando, mas explicando a violência como um produto quase que inexorável da lógica do ressentimento produzida ao longo da modernidade e do colonialismo. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Tá bem. E Henriette? Bom, eu trouxe um texto literário, né? Clássico, bonito. De Eça de Queiroz. Bom de ler, gostoso. O romance Primo Basílio. Existe seriado, existe filme. Tudo. Né? Para quem deixa, não tiver deixa mais a mostra um fôlego pouquinho. Para ler o livro. Esse romance é um romance de 1878, é um romance do realismo. E o tema é o tema do adultério. Né? É um romance que se enquadra na mesma linha que Madame Bovary. Então, a gente pode dizer assim, que Primo Basílio é o Madame Bovary português, né? Ou o Dom Casmurro português, com o mérito que o Dom Casmurro tem de ser uma narrativa autodiegética, em que nós temos um narrador que também é protagonista, diferente do que é o caso tanto de Madame Bovary quanto de Primo Basílio. Mas o que me interessa basicamente nessa história do Primo Basílio é a figura da empregada, da Juliana, que é a representação de um sujeito extremamente ressentido com as suas origens, com a sua história, com o seu destino, e sempre responsabilizando um outro por isso que lhe acontece. Com uma ira muito grande, com um ódio muito grande, com uma vontade muito grande de justiça, de vingança, com a ambição de virar patroa, né? E aí a gente pode pensar que o ressentimento é sempre uma saída, e uma saída que não é boa, para o conflito diante do outro, para o conflito frente ao outro. Nós temos diversas saídas no conflito com o outro. O ressentimento não é a melhor delas. E esse filme que está agora na Berlinda, que é Que Horas Ela Volta,
em que a personagem, a filha dela não faz um pouco essa empregada no Primo Brasílio, porque a filha é que faz o enfrentamento desse filme com a... que está fazendo muito sucesso, tem chance até de ser indicado o filme nacional, que faz sucesso em todo mundo, que é com aquela... Regina Casé. Em que aí acontece que há uma família burguesa, no sentido da classe dominante brasileira, do sujeito que é rentista, não faz nada, acorda ao meio-dia, toma antidepressivos, o filho é um folgadão que vai ficar na casa a vida toda sem fazer nada também, porque o pai dele é rentista, ele vai ser rentista, se quiser. E tem a empregada, e aí ela recebe a empregada que tem uma filha que vai fazer vestibular na USP, em São Paulo. E então, a esperança dela, empregada, é um dia comprar a televisão usada dos pais, que é uma LED, mas a filha vem e diz, a filha dela coloca ela em qualidade, assim, que não aceita a dominação. E começa a fazer o enfrentamento. Vai para a piscina, vai pegar o café, como se ela não... Escapa do ressentimento. Escapa do ressentimento. Escapa do ressentimento. E proativa. Proativa. Eu aconselho o filme, né? E também não vou fazer um spoiler aqui, quer dizer, contar o final do filme, enfim. Mas então, falando em Primo Basílio, só fazer uma licença, né? Eu adoro e cito muito o grande conselheiro Acácio, que tem uma frase belíssima, né? Que eu uso sempre nos meus textos, que cai bem para o Brasil, que as consequências sempre vêm depois. Que é algo melhor do que, por exemplo, você faz uma reforma ministerial e bota no ministério, sei lá, da ciência e tecnologia, um cara que tem um barzinho. Você não acha que o conselheiro Acácio diria, presidente, as consequências sempre vêm de você. O velho conselheiro Acácio. Enfim, sabe o conselheiro Acácio, né? Que é uma figura folclórica. Né? Agora, o mesmo poderia se dizer para aquelas propagandas concebidas da seguinte maneira, que a Henriette, com esse olho rápido que ela tem, me leu agora na chegada, expresse a sua indignação, venha para o nosso partido. Ou seja, que partido é esse que não tem programa, não tem nada a propor, a não ser a indignação contra os anteriores? Só o slogan. Só o slogan. Exatamente. É fantástico, né? Slogan, fique cultivando e curtindo a sua indignação, seu ressentimento. Você é um ressentido, e se você é um ressentido, venha para o nosso lado. Olha o Carcinho. Não, Por quê? E há um chamado também hoje de venha se candidatar no nosso partido. Claro. Né? Quer dizer, é mais ou menos como dizer assim, todas as pessoas, e está previsto na Constituição, podem ser candidatas. Né? Inclusive você, então venha. Eu acho que a nossa Catherine levanta o ponto que pode ser o mote das discussões aqui, em que se confunde a crítica com o ressentimento. Entende? Então, a crítica com o esculacho. Com o esculacho, etc. Né? Então, na sequência, já vamos na sequência no Direito e Literatura, que faz a pausa para um rápido intervalo. E, para a volta, nós vamos discutir a continuidade da lógica do ressentimento, falar mais sobre esse assunto através de um resgate da história, da cultura ocidental, de onde veio isso, afinal de contas. Nós já voltamos um instante só.